Bom dia, Fernando Abel, bom dia, Márcia, bom dia, boa tarde ou boa noite aos que acompanham as atividades do nosso projeto Mão em Obra nas redes. Nós estamos aqui hoje para conversar com o Fernando Abel. Fernando Abel é um escritor residente na cidade do Sumbe, em Angola. Escreveu recentemente, está no processo, né, da escrita de uma novela que se chama O Pequeno Órfão, né? Nós estamos colaborando com a produção dessa obra através do projeto, pensando aí na elaboração de um e-book, talvez numa edição física do livro, feita à mão, não é? E o Fernando Abel também é membro da Brigada de Literatura, né, de Angola, que eu conheci o Fernando no Liceu do Sumbe, quando eu estive lá para participar de um seminário de formação de professores e para ministrar uma disciplina no Instituto Superior de Ciência da Educação. Passei 3 semanas na cidade do Sumbe e logo nos primeiros dias houve uma reunião com um grupo de escritores, né, da cidade, entre os quais estava o Fernando Abel, estava também o Paulino Adolfo Manquico, né, cujo livro nós também estamos ajudando, né, a editar. De lá para cá, eu venho mantendo contato com o Fernando, né? O Fernando vem mantendo contato comigo também, né? Por meio das redes sociais, mas é a primeira vez, fora uma reunião de teste, é a primeira vez que nós conversamos de viva voz, né? Desde 2019, então é um prazer revê-lo, prazer poder escutá-lo novamente. A internet não está sendo a melhor das nossas amigas hoje, mas nós vamos tentar fazer a gravação. Pedimos aí ao público também a compreensão se houver um pouco de dificuldade, né, com o som, talvez não esteja perfeito, mas eu acho que é possível a gente fazer essa conversa. Acho que poderíamos começar, Fernando, você se apresentando, falando para nós quem é o Fernando Abel, o que ele faz da vida e como é que é a relação do Fernando Abel com a literatura. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor. De fato, o professor fez um percurso, como é que a gente se conheceu. Eu estava aqui a dar um sorriso, me lembrando dos tempos bonitos que a gente viveu lá no Liceu do Sumbe, em 2019. Embora o tempo passou, não deu para realizar outras tantas atividades que a gente havia programado, que a gente havia agendado. Mas pronto, acreditamos que após a pandemia voltaremos com os mesmos projetos e talvez encontros já não online, mas encontros físicos. De fato, conforme está a se dizer, eu sou Fernando Abel, e conforme fiz no auto introdutório, sou de nacionalidade angolana, sou da província do Kwanza Sul, município do Sumbe. É o município ao qual resido até a data atual, falo para todos vocês. Bem, talvez eu deveria relembrar também, conforme já fiz referência ao professor Thomas, dos momentos em que estávamos já no Liceu do Sumbe, na altura como presidente dos estudantes da mesma instituição. Desde muito pequeno, eu sempre gostei de fazer literatura. Gostava sempre de fazer poesia, gostava sempre de falar para as demais pessoas e muita gente já dizia: Nossa, você ainda tem que ser escritor, eu tenho que ler os livros que serão escritos por ti. E desde então, eu me lembro em 2015, na altura, estava a fazer a nona classe no Colégio Rainha da Paz, uma escola católica, não é? Então, na aula de língua portuguesa, não falávamos de literatura. Na altura, o meu professor pediu que fizéssemos um poema. E muita gente estava com dificuldade de criar um poema. E um professor estava, não, o Abel vai fazer isso. Fernando Abel, por favor, faça um poema. E eu fiz um poema que marcou muito o professor. E o professor usou o mesmo poema para todas as turmas que ele passava. Desde então, as demais pessoas conheceram-me e já me chamavam grande poeta, grande poeta. Então eu fiquei com aquela, não é? Eu fiquei com essa de que, afinal de contas, também sou um poeta. E de lá para cá eu tenho desenvolvido essa habilidade. E desde 2019 que tivemos encontro com o professor, eu já estava a dizer que valeu muito mesmo o encontro que nós tivemos, a aula que nós tivemos, porque eu pude aprender muita coisa. E hoje, parte do que eu escrevo, essa inspiração do professor Thomas, o professor Manqui, que estava também no projeto, a professora Milena, o doutor Heitor Barzotto, e um escritor da qual sou um seguidor que também é brasileiro. Deixa eu ver se me lembro. Pronto, não me passou pela mente.
Pronto, recentemente se fez o levantamento, ou seja, criou-se a Brigada Nacional de Literatura. Na verdade, já foi criada há muitos anos, mas nunca teve uma direção, teve a guiar o projeto como tal. E este ano, ou no ano passado, assim digo, em 2020, fez-se nova eleição a nível nacional e fez também o executivo na província do Kwanza Sul. Então, o pessoal viu a minha dedicação e o empenho que eu tive, o compromisso que eu tenho com a literatura, e fui nomeado como coordenador para, ou secretário para a mobilização cultural em atividades literárias cá na província. O tempo passou e de lá para cá, fruto do meu desempenho, fui nomeado como coordenador adjunto. Temos feito uma grande coisa, digo assim, um grande trabalho, temos mostrado dedicação muito grande do mesmo, inclusive as feituras dos livros, nós temos ajudado muito o pessoal que está a fazer, o, pessoas que fazem poesias, pessoas que declamam, pessoas que escrevem cá na nossa cidade, dando aquela força para continuarem a fazer. Como disse, sou autor da novela que está se trabalhando com o professor Thomas, O Pequeno Órfão, e estou a escrever também um romance que eu já fiz um comentário na rádio oficial e muita gente já comentou, uau, eu tenho que ver esse livro. Um grande romance, Pedaços de um Coração Partido. É uma obra prosopoética, é uma obra que tem um capítulo de prosas e outra parte de poesias, que já promete, digo assim, não é? Pois, então são essas obras que eu tenho como iniciativa que marcam a minha carreira literária, digo a minha carreira como escritor. A organização, no caso, a Brigada de Literatura, ela está associada à União dos Escritores de Angola, tal como outras tantas organizações, que tem um órgão que responde pela juventude, no caso. A Brigada, como disse, está associada à União dos Escritores, e a Brigada é que responde pela sociedade de jovens a nível nacional. Muito bem, Fernando. Obrigado pela sua apresentação. A gente já vê por aí que temos muito assunto para conversar. Eu queria começar falando um pouco do Fernando Abel, escritor, depois a gente vai chegando nesse assunto que também nos interessa muito, que é a Brigada Nacional da Literatura. E gostaria de entender melhor também como é que funciona. Mas primeiro eu queria lhe perguntar um pouco sobre o seu processo de escrita, Fernando. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estive em Angola foi a propensão, né, que algumas pessoas têm ao verso, à poesia e ao improviso. Inclusive, naquela reunião que nós tivemos lá no Liceu do Sumbi, ela se encerrou com uma sessão de improviso de versos, né, puxada pelo Manquico, a partir de um tema, né, que era eu choro, e aí as pessoas iam pegando aquele verso e começavam a improvisar, e para minha surpresa, todo mundo, né, todo mundo ia pegando e ia criando versos, e como é que você vê isso na cultura, não sei se na cultura angolana de modo geral, ou se é uma coisa mais própria do Sumbi, dessa região, do Kwanza Sul. Me parece que é algo ligado à oralidade, né? Uma forte experiência com a literatura na oralidade, né? Porque mexe com a memória, mexe com a rapidez do pensamento, né? Para criar um verso. E como é que isso se relaciona aí com a literatura escrita? Como é que você vê isso? Na verdade, nós angolanos, digo assim, temos uma natureza em declamação de poesia e no encontro que estávamos com o Lucas Limberti, ele preferiu muito que é a junção de poesia e teatro. Nós dramatizamos a poesia de uma forma e as pessoas ficam a olhar, não simplesmente, ou ficam a ouvir não o que está a se dizer, como também ficam muito atentos à forma, os movimentos que a gente faz a declamar uma poesia. Por exemplo, se eu tiver que deitar no chão a declamar uma poesia, eu vou deitar no chão. Se eu tiver que dar até cambalhotas, eu vou dar cambalhotas. Se eu tiver que lacrimejar, eu vou lacrimejar na declamação de uma poesia. Porque a ideia que nós temos, ou talvez a natureza que nós temos, é na poesia conduzir a pessoa, levar a pessoa, digamos, na sua profundidade, na sua alma, né? Como digamos, nós dizemos sempre, no corapeito, que é a junção do coração e peito. Então, quando nós pensamos que talvez simplesmente a fala não seria suficiente para fazer alguém derramar uma lágrima, ouvir uma poesia, então incluímos também o gesto nisso.
É conforme o professor Thomas viu no dia em que estávamos juntos, cá em Angola, cá no município do Sumba, no Liceu do Sumba, inclusive, que as pessoas não simplesmente falando, como também mostrando o gesto, né? Vão se atirando daí, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, se eu tiver que, por exemplo, declamar a poesia ou recitar o texto da novela que eu, inclusive, criei, Pequeno Órfão, é alguma coisa que me inspirou muito a criar, porque quando eu fiz a publicação do mesmo texto, na altura, uma simples novela no Facebook, há um colega que quase chorou ao ouvir aquela história. Então, se eu tiver que apresentar aquilo de forma poética, eu terei que até mesmo chorar quando eu tiver que detalhar os passos que o menino, o pequeno Júnior, no caso, vai correndo. Eu teria até que chorar quando eu contar os passos que levaram à morte do senhor Júnior. Eu teria até que joelhar, eu teria até que sentar no chão quando tiver que contar detalhadamente os passos que estes meninos contaram. Então, talvez esse que nós temos um pouco como uma natureza cultural. E todos os poetas angolanos têm muito dessa, no caso. Fernando, um pouco relacionado com essa questão do verso, e você de fato enfatizou muito concordo com você, né? Essa questão da performance, né? Porque o verso ele não é apenas uma questão de raciocínio, né? De ter pensamento rápido, mas é também de fato uma questão de sim, eu diria quase de se impor, né? Fisicamente, porque quando a pessoa está declamando, ela faz com que todo mundo ao redor olhe para ela, né? Isso chama bastante atenção, né? E um aspecto que você falou também bastante é do sentimento, né, dessa questão da empatia de quem está escutando com aquele que está declamando o texto. No seu texto, na sua novela, O Pequeno Órfão, ela é uma história fortemente emotiva, né? Eu acho que do início ao fim ela trata, na verdade, né, muito de um sentimento, e é um sentimento que eu chamaria de melancolia, porque eu escutei também o termo, né? Aí vocês têm os poetas melancólicos, né? Que na verdade me surpreendeu, porque o poeta melancólico ele também lida com o humor, né? Ele também causa o riso, mas de modo geral me pareceu que no verso do que eu vi, posso estar enganado, mas do que eu vi me pareceu que o sentimento de melancolia ele é muito marcado também nessa sensibilidade, né? Do angolano ou talvez do sumbense, não sei o quanto isso pode ser generalizado. Queria que você falasse um pouco sobre isso, não sei se você concordaria, né, que há um sentimento de melancolia ali no seu texto e como é que você percebe, talvez, isso tem a ver com uma identidade do angolano, é algo importante para se expressar? Bem, eu não chamaria muito identidade do angolano, não. Identidade do angolano, não, porque muitas pessoas não conseguem fazer aquilo. Muitas pessoas não conseguem ser melancólico assim nos seus textos. São poucas as pessoas. Eu, particularmente, gosto de ser melancólico nos meus textos, porque eu acho que assim chamaria muita atenção. Eu gostaria muito que os meus textos fossem muito além. Gostaria que os meus textos atingissem até outras partes de Angola muito distanciadas da minha cidade. Então, eu talvez deveria escrever alguma coisa que emocionaria muito, mas muito as pessoas. Assim, talvez as pessoas teriam mais teriam mais aquela empatia de ler o livro, né? Ou de ler o texto, teriam aquele chamamento ao ouvir que, nossa, eu li um texto de Fernando Abel que sinceramente me fez chorar. Então ele também vai ganhar vai ganhar aquele gosto, não é, de querer ler o livro. E assim, de pessoas em pessoas, vai passando a informação e todo mundo vai querer ler. Não é que é uma cultura angolana, não é uma identidade, não. Acho que varia de pessoa para pessoas. Eu gosto de ser, por exemplo, assim nos meus textos, porque eu acho que assim ele iria muito além. Por isso é que eu falo muito, eu sou muito melancólico no texto do Pequeno Órfão, porque acho que desse jeito ele vai muito além. Inclusive, parte das poesias que fazem parte do livro Pedaço de um Coração Partido, que acredito que o prof já viu alguns textos,
quando partilhávamos com a professora Helena, inclusive eu, Menina dos Olhos Branqueados, se a pessoa conseguiu perceber, eu sou muito melancólico, de fato, naquele texto. Então, todos os meus escritos têm mais ou menos essa natureza. Sim, muita melancolia, muito sentimento nos textos. Acho que é a forma que eu tenho de conquistar as pessoas. Todos. Muito obrigado, Fernando. Só para mencionar aqui, durante a sua fala, também se juntou a nós a Brenda Almeida. Brenda é estudante de letras, estudante da graduação em letras, é escritora também. A professora Márcia, que já está aqui nos acompanhando, mas eu vou apresentá-la na gravação, né? A professora Márcia Guerreiro é professora da Educação Básica, professora agora da UEPA, né, também. E as duas, a Brenda e a Márcia, são pesquisadoras no nosso grupo de estudos, né? Depois eu vou passar a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer perguntas para o Fernando, então podem ir já elaborando algumas perguntas, a gente pode fazê-las na sequência. Eu ainda tenho uma pergunta, Fernando, instigada pela leitura, né, do Pequeno Órfão, porque além dessa dimensão, né, de uma exploração muito intensa do sentimento que eu chamaria, né, de melancolia, eu acho que de desamparo, né, esse sentimento de um sujeito que se confronta com um mundo que é maior, às vezes, do que a sua capacidade de reagir, né, e, no entanto, ao mesmo tempo, parece que tem uma certa dimensão trágica, né? Trágica no sentido de que há como se a vida estivesse sendo comandada por um destino, né? Então, grandes desgraças acontecem, mas, ao mesmo tempo, há uma certa confiança de que a desgraça é um caminho para se chegar em algum lugar, né? Uma concepção, quase uma concepção trágica de mundo, né? Como na tragédia grega, né? Que mais que você tente escapar, mas ao contrário, né? Porque na tragédia grega parece que a pessoa ela tenta escapar a uma desgraça e o que ela faz para tentar acaba sendo a causa da sua ruína. E aí eu vejo o contrário, a pessoa aceita a ruína e a sua aceitação, né, da desgraça acaba sendo o caminho pelo qual ela vai encontrar uma saída, né? Por não se desesperar, por não tentar lutar contra, né? Quase que por um saber esperar, é que ele acaba, ao fim, né, se encontrando no caso do Pequeno Júnior, né, que é o personagem do Pequeno Órfão, ele acaba encontrando uma espécie de redenção, né, sem querer falar demais, né, sobre a história. Agora, tem também uma dimensão, acho, né, bastante notável a gente poderia talvez falar em uma crítica social, né, porque narra a vida de uma criança que se torna órfã e precisa enfrentar, né, enfrentar o mundo, mas é também enfrentar uma sociedade que não consegue, né, acolher essa criança. Ele fica ao léu, né, ele fica deixado à própria sorte, e quando ele consegue encontrar um lugar para si, é através da boa vontade de uma pessoa, né, não é através de um mecanismo social, né, que consiga acolhê-lo, mas é quase um golpe de sorte. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, porque eu acho que também tem, né, uma dimensão social ali no enredo, né, do Pequeno Órfão que nos chama a atenção. Poxa, entendi. Você fez um percurso muito bom do texto. E uma coisa muito importante que eu acho na vida é que talvez as dificuldades nós deveríamos olhar como uma etapa da vida que nos daria a probabilidade de termos alguma coisa melhor lá na frente. Portanto, independentemente do que a gente estiver a enfrentar, precisamos ser firmes e viver na certeza de que é apenas um tempo, e que o tempo que a gente vai viver após a dificuldade é muito melhor que o tempo que a gente viveu na dificuldade. Portanto, se o prof, conforme já fez referência, não é, no texto, na novela O Pequeno Órfão, eu falo do pequeno Júnior que passa por uma dificuldade muito extrema.
Ele perde a mãe no princípio da história, posteriormente perde a mãe, depois perde, ou melhor, ele perde a mãe no princípio, desculpa, depois perde o pai e no final perde a irmã. Como disse, ele por pouco quis se tirar a vida, mas depois ele disse alguma coisa muito importante. Se Deus me deu a vida, só Ele me pode tirar. Eu não posso tirar alguma coisa que Deus me deu. Talvez o final não chegou ainda. Eu não posso colocar o final, eu não posso colocar um ponto final na história, onde se calhar Deus quer que eu coloque apenas uma vírgula. E conforme disse, o tempo que a gente vive após a dificuldade é muito melhor que o tempo que a gente viveu na dificuldade. Então, a ideia que eu queria passar com essa pouca frase na novela O Pequeno Órfão é esta, que independentemente das dificuldades que têm se passado na vida, precisamos crer que o tempo que a gente vai viver é muito, muito, muito melhor. Se prestarmos atenção, o sol é mais longo que o tempo que nós permanecemos na sombra. No caso, se tivermos que ficar um bom tempo na sombra, vamos ver que, bom, de acordo que o sol vai continuando com o seu percurso, a verdade é de mexermos um pouco, porque a sombra move-se. E o sol, no caso, conforme já fiz referência, o sol tem mais tempo de iluminação com relação à sombra. Então, eu queria fazer uma demonstração aqui, por exemplo, a sombra, as dificuldades da vida e o sol, os momentos bons da vida. Então, por mais que a gente fique na sombra, o sol vai nos acompanhar, tentando nos dar um brilho bonito nas nossas vidas. É mais ou menos a ideia que eu queria passar para o percurso de Júnior, com as dificuldades que o Júnior passa. E, posteriormente, como se vê na história, ele encontra uma vida estável quando muda de cidade, quando fica a cantar aquela canção dele, se encontra com uma senhora, no caso, que o vai ajudar muito, porque a senhora se comove muito com a história dele. Mas talvez tenha sido o destino que enviou aquela senhora, ou sim, que mandou a Júnior aquela senhora, neste caso. Eu queria dizer que se juntou a nós mais uma pessoa, que é a Sasha Gomes, professora também, pesquisadora, doutoranda aqui na UFPA, pesquisadora do grupo. Eu vou perguntar agora para as três, para a Márcia, para a Brenda e para a Sasha, se vocês gostariam de fazer algum comentário ou alguma pergunta para o Fernando. Na sequência, pelo tempo, né, eu também, na sequência, eu pretendo começar a falar um pouco mais sobre a Brigada de Literatura. Então, se vocês quiserem comentar ou perguntar alguma coisa, podemos fazer isso agora. Olá, Fernando, olá, colegas, professor, bom dia. Eu tenho só. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de ter lido seu texto, gostei muito. E eu fiquei muito curiosa com algumas passagens, e em especial o fato do garoto, no início do texto, ele dizer assim: o narrador nos diz que ele é uma criança que não sorri. Aí eu queria saber de você, né? Por que que ele, já desde criança, é como se ele já sentisse que aquilo que ia acontecer, é uma suspeita do que vai acontecer? Não sei, eu fiquei imaginando isso. Por que que ele não sorri? Era isso que eu queria saber. Bem, como disse, é uma história muito triste e, de fato, já começo com um percurso muito triste. E quando eu disse que é um garoto que desde pequeno a vida nunca lhe mostrou um sorriso, é um garoto que desde pequeno nunca mostrou às outras pessoas um sorriso, talvez pelas dificuldades que ele encontrava em casa. Imagina, ele dificuldades tinham de colocar um prato na sua mesa na hora do almoço, e até mesmo as atividades culturais, as atividades agrícolas que elas tinham, não lhes permitia colocar muita coisa na mesa porque era uma coisa muito pequena, era uma coisa restrita. Se tiverem que ampliar as suas atividades agrícolas, teriam que ter muitos recursos monetários que eles não conseguiriam. Então, até para colocar um prato na mesa era muito difícil desde pequeno. Então, eram as razões que quase não colocavam um sorriso no seu rosto. Ela via sempre outras crianças irem para a escola, correndo, e todas as crianças têm sempre aquele entusiasmo, né? Têm sempre aquela curiosidade de frequentar as aulas pela primeira vez, e sempre que via as pessoas correndo com um sorriso no rosto, indo para a escola, ele sempre queria fazer aquilo. Mas a tristeza tomava conta dele ao lembrar que os pais não tinham
não tinha condições de colocar ele numa escola. Imagina, ele não tinha como estudar, ele não tinha, em algumas vezes, não encontrava um prato de comida na mesa. E outras dificuldades que tinha na vida é o que o deixavam muito triste. Eu não sei se é para Sasha conseguir responder a pergunta nesse meu dito. Conseguiu, sim. É que eu fiquei imaginando que de alguma forma ele pudesse, sei se é essa palavra, subverter isso, né? Afinal, era uma criança, né? Mas eu, ouvindo você falar, né, vejo que isso pesava muito mais, né? Esse elemento importante da narrativa. Obrigada. Obrigado, Sasha, pela pergunta, Fernando, pela resposta. A Márcia, eu acho que também tem um Professor, comentário. Pode falar, Márcia. achei muito interessante. Eu não li o seu texto, mas pelo seu relato já me deu vontade de ler. Estou aqui curiosa. E algo que me chamou a atenção quando você descreve é a questão do pequeno órfão, né, que é o Júnior, não é isso? E eu observo que tem muita questão religiosa, como uma forma de consolo, né? Ele diz que já que Deus lhe deu a vida, então isso é uma forma dele, um consolo para ele. Eu vejo dessa forma, né? Eu queria que você comentasse essa questão, porque eu vejo muito envolvimento religioso, a fé, né? Uma forma de acalentar todo aquele sofrimento que ele vive. Aí me explica essa relação, assim, com o personagem, com essa questão religiosa, esse envolvimento religioso. Há uma coisa que eu me lembrei enquanto a professora falava, que uma vez meu professor de filosofia disse-me em 2018, quando estava a fazer o segundo ano no Liceu do Sunde, ele disse muitos dos ateus atualmente dizem que só os pobres acreditam em Deus. Então fiquei, nossa, na altura eu não tinha escrito ainda a história. Mas ele disse que, se vocês verem, só os pobres são verdadeiros cristãos. E, nossa, ficou a mergulhar na minha mente uma série de questões. E quando eu pensei em escrever esta novela, eu lembrei-me um pouco disso e fazer do senhor João uma figura, uma pessoa com muita dificuldade financeira, uma pessoa muito pobre, e que talvez não fiz relato no texto, mas queria, com esse texto, fazer entender que ele, sim, tinha uma ligação muito séria com Deus, uma ligação muito, mas muito verdadeira com Deus, e passava esta mensagem sempre com ele, passava a mensagem aos seus filhos. Inclusive, quando ele se despede de seu filho, ele faz uma citação de textos bíblicos, tal conforme está em Timóteo, quando o apóstolo Paulo se despede de muitos seus compatriotas, no caso, dizendo: combati um bom combate, completei a carreira e guardei somente a minha fé. Eu acredito que o texto é esse, que eu disse que está em Timóteo, acredito ser isso, e ele faz também referência desse texto. Consegui responder, professora? Conseguiu, sim, muito interessante. Gostei muito dessa ligação, assim, né, com o seu personagem, Eu gosto muito também de fazer essa relação no que eu escrevo. Eu acho essa ligação muito, assim, algo muito mágico, né? Que envolve muito realmente quem vai ler. Muito interessante, gostei muito, viu, Sim, sim. Abel? Parabéns. Obrigado. Professor, eu posso fazer outra pergunta? Ah, pode sim, claro. Fernando, eu queria saber assim, o que inspirou você, esse personagem aí? Se realmente é baseado em alguém que viveu com você ou é por inspiração mesmo? Conta aí pra gente um pouquinho. Bem, em 2018, na altura, eu fui delegado da sala onde eu estava a frequentar o segundo ano do ensino médio, e eu sempre gostava de conversar com as pessoas. As pessoas sempre tinham aquela intimidade de se abrir comigo, serem mais abertos. Nossa, eles disseram: quando você fala comigo, eu me sinto muito à vontade em ser mais aberto contigo. Quando você fala comigo, sei lá, eu sinto como se fosse alguém com muita experiência vivida.
Eu, sinceramente, você tem uma forma muito boa de falar, e às vezes quando você fala, inclusive declama a poesia, as pessoas se emocionam com o que você diz. E eu pensei, nossa, se simplesmente com poesias, as pessoas se emocionam assim, simplesmente com os conselhos que eu dava às pessoas, as pessoas se emocionam assim. Pensei, o que tal eu criar uma novela que de alguma outra forma viria também a emocionar tanto assim as pessoas? Então, nossa, peguei minha resposta nessa questão e falei, nossa, vou criar um texto, uma novela, O Pequeno Órfão. Eu queria simplesmente criar como um texto normal, conforme tem rolado no Facebook, não é? Aqueles textos bonitos, tristes, simplesmente assim. Mas quando eu comecei a escrever, eu me senti tão inspirado que eu não conseguia parar, eu não conseguia colocar final. Eu escrevia, eu não conseguia colocar um ponto final na história. E quando eu me dei conta, nossa, já era um texto muito longo e eu não poderia colocar simplesmente assim no Facebook. Então decidi fazer disso um livro, porque já era algo muito longo mesmo. Então decidi continuar, escrever. É, eu sei que talvez para um livro ele é pequeno, como também para um consome é muito grande. E fiz essa relação. Fazer um pequeno livro com esse texto. Não que tenha passado por uma experiência. Na verdade, é uma experiência que muita gente tem vivido cá em Angola, em alguns municípios da minha província. Inclusive, eu, na terra onde os meus pais nasceram, lá nos municípios mais além da província do Kwanza Sul, muita gente passa por essas dificuldades, até porque naquela localidade a economia, como disse na novela, a economia é baseada simplesmente na agricultura. E muita gente não tem tido êxito na agricultura, passa por essas dificuldades que eu relatei aí no texto. Eu queria então falar um pouco, Fernando, sobre a brigada, né? Acho que nós falamos aqui sobre a relação da literatura com o sentimento, com a alma, também com a religiosidade, né? Mas agora eu acho que a gente toca também numa questão que é a relação da literatura com a política, né? Porque a Brigada Nacional da Literatura é uma política, né? Para o incentivo, né, da produção literária nacional em Angola. Você poderia falar para a gente, para começar, um pouco sobre o que é a Brigada Nacional de Literatura? Você mencionou, né, que ela está ligada à União dos Escritores, mas a gente não tem muita informação, muito conhecimento sobre isso, né? O que é a União dos Escritores, quem mantém, se é algo vinculado ao Estado ou se é uma associação da sociedade civil. Então, fale um pouco para a gente entender um pouco melhor e seguir a conversa. É, de fato, a União dos Escritores é um órgão, de fato, vinculado ao Estado. É uma organização que foi deixada pelo primeiro presidente da nossa República, que foi o Dr. Antônio Agostinho Neto, que nós temos como o poeta maior. Nós temos ele como o maior poeta que a história angolana já viveu. Nós temos Agostinho Neto como uma grande inspiração, porque foi ele o primeiro poeta a ser reconhecido, digo assim, em todos os países da CPLP, foi ele o primeiro poeta a ser reconhecido a nível nacional, não é? Já disse isso. Então, desde que ele faz literatura, ele criou a União dos Escritores de Angola, porque não era a única pessoa, não era o único ele que fazia literatura. Então, decidiu associar todos os outros escritores a uma única organização. E desde o seu falecimento, infelizmente já é de feliz memória, não é? Dr. Antônio Agostinho Neto. Então, em sua memória, em sua honra, vinculou-se a organização ao nosso governo. Então, é uma organização, de fato, que está vinculada ao nosso governo, ao nosso Estado. E, no princípio, a Brigada, conforme disse, tal conforme outras tantas organizações, que tem um órgão que responde pela sociedade de jovens, a Brigada Nacional da Literatura, que é pela juventude, no caso, como disse, está associada à União dos Escritores. No princípio, não era uma brigada como tal, não respondia pela literatura, respondia pela juventude a nível nacional, toda Angola, no caso. Mas as outras organizações políticas que estão como oposição no nosso país viu que não deveria ser assim,
que deveria ter uma organização que responderia pela juventude literária, porque muitos jovens fazem literatura, até porque é mais a juventude que tem feito literatura nos últimos dias no nosso país. Então, seria mais prudente se a organização respondesse pela juventude literária e se criasse uma organização como tal para responder à juventude. Daí que é pensada e bem analisada, acharam-se certo nesta ideia e vincular esta organização à União dos Escritores e tê-la assim como Brigada Jovem da Literatura de Angola. E claro, e nós temos uma ligação forte com outros tantos escritores, temos a nossa pátria, não é? Tipo assim, e nós somos, digamos, os filhos da União dos Escritores. Somos os filhos dos escritores já adultos que a nossa pátria tem, o nosso país tem. Quais são as atividades da brigada? Quais são os seus objetivos, suas finalidades? Nós promovemos o incentivo da literatura nos jovens. Como disse, muitos jovens fazem literatura, muitos jovens escrevem, mas a dificuldade que muitos escrevem é limitar os seus textos simplesmente na poesia. A pessoa escreve tanta coisa, mas simplesmente transforma aquilo em poesia e chega num palco, declama em poesia e é reconhecido como poeta, não como escritor. O que tem significado muito nos últimos dias na nossa parte. E eu, numa conversa de escutação com alguns amigos que eu tenho, cá no município do Sumba e em outras províncias também, bem, alguma coisa eu peguei. É a dificuldade financeira que muitos de nós temos em transformar os nossos textos em obra literária. Então, daí que, associada ao governo, nós pedimos uma grande análise sobre esse ponto e fazer com que os jovens sejam verdadeiramente escritores, tal conforme eles sonham ser, tal conforme eles tenham pensado em se realizar um dia. Então, nós temos incentivado muito a juventude. Claro, podem fazer poesia, mas não limita os seus textos na poesia. Porque, por exemplo, se o professor viu no texto do Pequeno Órfão, que eu partilhei, posto para leitura, para análise do caso, e puderem me ajudar a fazer um lançamento, seja em PDF ou em formato físico, se puderem me ajudar. Por exemplo, se fosse alguém escrever, desses meus amigos, ele deveria fazer daquilo uma declamação de poesia. Ele declamaria. E as declamações da poesia, às vezes, não têm ido tão além como deveria ir um texto em obra física, ou em obra literária, digo assim, né? Em um livro, né? Para mais explicação. Não deveria ir tão longe. Então, nós, como brigada, temos essa obrigação de olhar por essa dificuldade que a juventude tem, dar resposta e fazer viver a natureza literária que os jovens têm. Não, ouvindo a sua fala, é muito interessante essa percepção, né? Então, de que há muitas pessoas interessadas em fazer literatura, mas um predomínio da poesia e da declamação. Eu fiquei pensando, né, será que não há, talvez, também uma certa resistência, né, a outros gêneros literários por conta de uma preferência mesmo pela literatura declamada, essa literatura mais vinculada ao teatro, à performance? Você acha que talvez exista algo assim, um certo desinteresse pelo livro, pelo fato de o livro não permitir justamente, né, a vivência desse acontecimento cultural que é a declamação, que me parece que talvez tenha relação com certas formas de vida comunitária, né, que são fortes, né, a coisa do encontro com os amigos, ou das situações em que se fala, né, juntos, em que as pessoas se reúnem para contar as histórias, ou para tomar decisões, não sei. Pensando na cultura do Jango, né, na cultura das assembleias, né, das reuniões que se faz de que maneira talvez o livro, né, entrando aí
Será que ele não desperta também um certo receio, uma certa, não sei, incompreensão? Sim, 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 o professor está certo. De fato, muitas das pessoas, talvez seja a preferência, não? Eles têm a preferência em fazer simplesmente a poesia e não em gênero literário, talvez não em livro, conforme ou talvez outras tantas pessoas, né, como fez a professor, referência ao professor, acham-se mais capacitados na poesia, acham-se mais capacitados em fazer poesia, unicamente a isso, e não em dedicar-se a isso, e pudesse, no caso, se puder fazer dos seus textos um livro. Ou sim, de fato, é uma realidade, como o professor fez referência também, muitas, talvez seja a ocultação, talvez da cultura que tem vivido. Acha que aquilo deveria simplesmente ficar com ele e prefere que não seja um lançamento além do normal. Eu não sei se eu consegui responder com esse meu dito. Sim, eu acho que é talvez uma questão, né, para se pensar. Não sei se seria possível ter uma resposta definitiva, mas é algo que me ocorre, né, porque a literatura como escrita, né, não deixa de ter alguns conflitos, né, com a cultura mais oral, mais tradicional, né, isso também pode ser observado em outros lugares. Fernando, você falou, né, eu queria dizer que eu acho muito interessante haver, né, Esqueceu. no âmbito do Estado, né, uma organização preocupada com a renovação da literatura. Isso me parece muito interessante e não sei, talvez um pouco diferente do que nós temos no Brasil, né? Sobretudo essa preocupação com a juventude, né, com a formação de uma nova geração de escritores. Isso me parece muito interessante, muito bacana. Eu tenho duas perguntas aqui, vamos lá. Primeira, queria lhe perguntar como é que é a relação entre essa ideia de formar novas gerações de escritores. Porque o que é interessante é que tem um entendimento, né, um entendimento político, a meu ver, né, de que dentro de um projeto de nação, né, a literatura precisa ter um lugar, né, não se constrói um país sem se construir uma literatura, e a literatura ela não brota espontaneamente, ela precisa, né, é um processo social que precisa ser pensado como tal, precisa ser incentivado, precisa ser sustentado por meio de políticas, né, e a existência da brigada me parece que um fato bem interessante, né, apontando nessa direção. Como é a relação entre a ideia de formar novas gerações de escritores e a escola angolana? Os escritores, eles se formam também na escola, ou há na escola, né, uma preocupação específica? Porque a escola se preocupa, grosso modo, né, acho que em qualquer lugar do mundo vai se dizer, a escola tem como missão formar cidadãos, né, formar cidadãos para construir o futuro do seu país. Em que medida surge na escola uma preocupação de que este cidadão que precisa ser formado pela escola também pode ser um escritor, né, cuja contribuição com o seu país no futuro seja também a de produzir a literatura dessa Angola que está se construindo, né, dessa Angola que superou o colonialismo, que superou a guerra civil e que olha aí para frente, né? Isso aparece na escola? Você reconhece nas práticas escolares alguma coisa assim, um incentivo, atividades voltadas à escrita literária? Poxa, nossa, eu tenho dito a dar aquele incentivo literário, dar aquela força para a juventude, continuar a escrever, continuar a fazer outras tantas coisas. Quem lê um livro nunca é a mesma pessoa, que Agostinho Neto já disse repetidas vezes. E, de fato, a sociedade faz isso com pessoas que pensam. E nosso sistema de educação não nos ensina outras tantas coisas. Inclusive, eu tenho dito assim, a nossa escola nos ensina simplesmente escrever e ler. As outras coisas aprendem-se lendo. Portanto,
todos nós, conforme eu disse, a sociedade precisa se construir com pessoas que pensam. E todos nós que temos essa capacidade, todas as pessoas que pensam tanto assim, se tivermos que unificar os nossos pensamentos e fazer daquilo uma obra literária, e quem pegar aquela obra literária, ler aquele livro, é mais uma pessoa que nós mudamos, é mais uma pessoa construtiva que nós criamos. Então, o sistema de educação ou as escolas não têm informações literárias, não tem. Se calhar por isso que nós temos essa obrigatoriedade de ter um compromisso sério, uma ligação, um compromisso de sangue, tipo assim, como disse, um compromisso sério com a literatura e fazer da juventude uma geração única, uma geração que nunca se viveu. Porque o que a escola não nos ensina, então, fruto das nossas próprias capacidades de reflexões, vamos ensinar-nos a si próprios. Poxa, então, se eu tenho essa capacidade de pensar e construir coisas, vão instruir as outras pessoas a fazerem o mesmo e com seus pensamentos talvez poder fazer uma obra literária, mudar outras pessoas e sucessivamente criarmos a juventude literária, a Angola literária, o mundo literário que sempre sonhamos. Não sei se consegui responder aqui. Sim, sim. E, Fernando, a Brigada de Literatura, a Brigada Literária, ela tem uma relação com as escolas, ela tem um diálogo bom com escolas, promove uma aproximação, ou talvez atividades nas escolas, ou a linha é outra? Não, professor, professor, não fez isso. E esta manhã mesmo, quando eram 8, 9 horas, eu fui ter com o coordenador provincial da brigada, como disse, eu sou adjunto, tinha um coordenador provincial, para pegarmos nessa proposta que o professor mesmo disse, de temos também uma ligação com as escolas, de forma que em cada escola nós tenhamos um núcleo, não sei se assim consigo fazer entender. Então, de todas as formas possíveis, nós patrocinarmos o ensino literário, até mesmo nas escolas. Porque uma das coisas a se considerar é que o primeiro contato de muitos jovens com a literatura vai se dar na escola, né? E o que esses jovens vão passar a entender que é a literatura é aquilo que vai ser ensinado como literatura na escola. Mas, de modo geral, eu acho que na escola não se lê, né? O que se lê são os autores já consagrados, geralmente autores de uma geração passada, né? Porque demora um tempo para o autor entrar no cânone literário. E, às vezes, né, nos países que foram colônias de Portugal, às vezes a gente também fica um pouco preso aos autores de Portugal, né, ou aos autores das grandes cidades, os autores de Luanda, né, ou os autores do Rio de Janeiro, de São Paulo, e a literatura local não chega muito. Tem até uma pessoa no grupo, a professora Natália Cardoso, ela é professora numa cidade do interior do Pará e ela vai fazer a pesquisa dela discutindo um pouco isso, né? Porque é uma cidade que se chama Cametá. É uma cidade onde há uma forte tradição literária, tanto uma tradição oral, né? Uma tradição das histórias míticas, né? Da região, quanto de escritores mesmo, né? Alguns escritores consagrados que publicaram, outros escritores que não têm a mesma fama, mas, né? E, no entanto, a aula de literatura na escola de Cametá é igual à aula de literatura na escola de Belém, porque se trabalha com o mesmo livro. Então, e aí os autores são os autores da literatura brasileira que não são nem da região, né? Acho que nunca, ou quase nunca, vai aparecer um autor da região norte num livro didático, mesmo sendo brasileiro, porque os livros didáticos não são feitos na região, né? Eles vão privilegiar outras leituras. Eu mesmo, não sendo daqui, né, fui descobrir muitos escritores do Pará quando vim morar aqui, porque não aprendi sobre eles. Não se dizia uma palavra sobre esses escritores. Eu acho que essa é a minha última pergunta, vai por aí, né?
Fernando, você é um escritor de uma nova geração de escritores angolanos, como eu diria que é o Manquico, né? E acho que muitos outros por aí. Sim. No Brasil, quando nós pensamos em literatura angolana, o que se pensa é José Luandino Vieira, Pepe Tela, Pepetero, o Craveirinha, o Viriatos da Cruz, Água Luz, Água Oscar Luz. Ribas. Não sei, eu acho que os que mais pelo menos os que mais se vê sendo estudados são esses autores que eu diria que são canônicos, né, também, são autores que têm um grande reconhecimento, são autores de outra geração. Como é que você vê a relação dos jovens escritores com esses escritores do cânon aí? Vocês, e queria perguntar, né, assim, para além inspiração ou de uma admiração, vocês acham que a juventude tem uma missão também de renovar essa literatura? Sim, bem, outros tantos escritores que o nosso país tem, conforme referiu o professor, Pepe Tela, Oscar Ribas, Viriatos da Cruz, Zé Ricardo, que é um poeta e é um escritor já da província, e outros tantos escritores que o nosso país tem, são já escritores, eu vou usar aqui um termo já velhos, são escritores com uma idade já muito avançada. De lá para cá não tem certificado escritores jovens. Conforme eu preferi no princípio, a juventude escreve, mas limitam seus textos na poesia. Então, nós não queríamos nos separar dos escritores que nós já temos, no caso Pepe Tela, Oscar Ribas, Viriatos da Cruz, que já em memória, nem que só descanse em paz, Zé Ricardo, que também ainda está em vida, que são os escritores que mais têm se dado bem nos últimos dias, ou são os que mais têm lançado livros nos nossos dias, são já com uma idade muito avançada, muito avançada. E talvez venha-se pensar que a juventude não pensa. Talvez venha-se chegar a essa análise, quando não é verdade. Como a juventude escreve, mas limita os seus textos unicamente em poesia. Portanto, como disse, nós somos associados à União dos Escritores, e todas essas pessoas que o professor já referiu fazem parte da União dos Escritores. E nós, conforme disse, nós somos os seus filhos. Como disse, tem numa hierarquia, né? Tem o pai, filho, assim sucessivamente. Eles estão acima de nós como pais, e nós prosseguindo com esta ordem para que a literatura nunca morra nesse caso. Um dia, quando eles partirem para um outro lado, no caso, nós subimos e talvez nós é que vamos ocupar o lugar da União dos Escritores. Então, a ligação que nós temos com estas pessoas talvez seja esta, que a relação já no caso, que é de uma sequência, que enquanto estes vão saindo, vão entrando outros. E são poucas as pessoas que estão na União dos Escritores, mas muitas pessoas que são da Brigada Jovem de Literatura. Então já se pode crer que futuramente teremos uma União dos Escritores Nacionais de Angola muito mais cheias do que a atual União dos Escritores. Poxa. Muito bem, Fernando. Eu acho que, para finalizar, eu teria uma pergunta derivada dessa. Algum tempo atrás, eu conversava com colegas de Moçambique, porque surgiu o pedido de que eu ajudasse a encontrar pessoas para falar em uma mesa redonda sobre o que foi nomeado aqui no Brasil de literatura produzida por escritores negros. E eu estava em contato com colegas de Moçambique e falei, né, olha, eu achava interessante que houvesse numa mesa sobre literatura produzida por escritores negros alguém de Moçambique que pudesse falar da literatura moçambicana, mas teria que ser uma literatura moçambicana produzida por escritor negro, né? E aí a pessoa me respondeu, me deu uma resposta que eu achei interessante, que ela disse, olha, eu falei com algumas pessoas e ninguém aqui se sentiu confortável em participar de uma mesa cujo foco seja literatura produzida por escritores negros, porque em Moçambique se entende que há uma nação, né, e não é relevante diferenciar se o escritor é negro, ou é branco, de origem portuguesa, ou é
de origem árabe, ou indiana, ou chinesa, né? Que em Moçambique se tem trabalhado com essa ideia, né? E ela até citou uma frase bem conhecida do Mia Couto, que diz que cada homem é uma raça. Eu achei isso muito interessante, porque faz pensar que talvez essa percepção do que seria uma literatura negra, né, uma literatura produzida pelos escritores negros, talvez seja algo muito brasileiro e muito resultante de uma forma de colonialismo que se viveu aqui, né, que talvez esteja sendo questionada de maneiras diferentes nos países africanos que tiveram um processo de independência bem diferente do nosso e que, né, passaram por guerras de independência, né, o que não aconteceu no Brasil, né, enfim, né, bom, mas se interessante, se por um lado eu acho interessante essa ideia, e acho que concordo com ela, mas por outro lado, os escritores que a gente conhece mais, né, de Angola e de Moçambique, são escritores brancos, né? Pepe Tela, Landino Vieira, o Abalusa. Então, eu fico pensando que sim e não, né? Assim, de um lado, acho que, de fato, talvez não seja tão pertinente se insistir na ideia de uma literatura. Acho que tem um limite para se pensar numa literatura negra, né? Porque isso também seria uma forma de se separar as coisas, mas por outro lado, não sei se é possível dizer que não exista, né? Que a questão racial possa ser tão rapidamente desconsiderada, porque uma boa parte desses escritores não são negros, são pessoas de origem lusitana, né? São angolanos, moçambicanos, mas me parece que de origem portuguesa, né? Então, eu não sei como é que você vê há debates, há discussões sobre isso? Você acha que há um predomínio na literatura ainda do homem branco ou da cultura lusitana se sobrepondo às culturas angolanas originárias? Ou também aí se vai numa direção de se pensar, de não se colocar essa questão racial e se pensar mesmo numa Angola unida? Eu não consegui entender por completa a questão do professor. A análise que o professor me coloca, não consegui entender por completa, porque estava pegado com muito corte. Mas eu consegui pegar o fio. E talvez fruto de pequeno fio que eu peguei, alguma coisa muito importante eu repeti. Tem havido muita discrepância, posso dizer, muita diferença relativamente à literatura em Angola e talvez nem sabe que também são países de língua portuguesa, principalmente em Angola. Muita diferença, às vezes tenha tido, talvez muita separação, às vezes tem tido mesmo na união dos escritores, com escritores que têm uma raça branca, talvez com os que têm o negro. Mas alguma coisa que se calhar nunca se viu como dificuldade, mais do que uma resposta, eu vou pegar isso como uma sugestão, conforme eu nunca tinha pensado nisso. Simplesmente olhava e nunca tinha analisado até esse ponto. E o professor me colocou uma reflexão muito sadia, muito mesmo. Então, vou pegar essa como reflexão, vou pegar isso como alguma coisa que já dou a minha resposta e a minha promessa de que teremos uma literatura diferente nos próximos dias, não é? E eu terminei dizendo, eu não sei se até aqui consegui responder ou nem cheguei lá. É que eu nem ouvi por completo a questão e o fio que eu peguei talvez é essa que eu vou oferecer como resposta. Perfeito, agora conseguimos escutá-lo bem. Eu acho que é isso, Fernando. Eu também não teria respostas para isso no momento. Eu acho que você tem absoluta razão. E, aliás, eu acho que muito boa a resposta sua de tomar como questão, como sugestão, como uma questão, né, para se pensar. Muito bem. Eu agora pergunto aos colegas que estão aqui se gostariam de fazer algum outro comentário, alguma outra pergunta com base nessa segunda parte da conversa com o Fernando. O Fernando agora ativista cultural, né? Também tem esse lado, é um grande agitador cultural, um grande promotor de acontecimentos.
Professor, Pois não, Brenda. eu acho que não ficou muito claro para mim essa diferença do poeta para o escritor. Não sei se o poeta tem mais relação com a promoção da literatura oral, não sei. Não ficou muito claro para mim. Mas a diferença mesmo do poeta para o escritor, que ele colocou uma diferença, assim. Pois, na verdade, no fundo, todos são escritores. Talvez o fim último dos seus textos é que vai definindo quem é quem. Por exemplo, parte do pessoal tem dado como, digo, última coisa dos seus textos a poesia. Mas a poesia não apresentada de forma escrita, mas de forma oral. E poucas as pessoas, inclusive a minha pessoa, no caso, que apresentam das duas formas, tanto da forma oral como poesia, como da forma escrita. Tá, professora Brenda, consegui dar a resposta? Talvez a diferença é que uns apresentam de forma oral e outros de forma escrita. E já dizer que são poucas as pessoas que apresentam de forma escrita. A parte do pessoal que nós temos cá em Angola, inclusive no município do Sumbe, tem mais facilidade em apresentar os seus textos de forma oral. E o professor Tomás é testemunha disso, ele viu no onde estávamos aqui, a gente a declamar a poesia daquela forma esplêndida, né? Que nós temos, como disse, é também a junção do teatro e da poesia. Juntamos e acabamos fazendo um drama. E, bem, não sei se é bom aos olhos de quem vê, mas para nós fazedores desta arte, talvez poderíamos dizer que sim, alguma coisa que nós temos como muito, muito ótimo. É muito forte e para mim muito diferente do que já tinha vivido aqui. Assim, quando começa, a gente se vê envolvido numa situação completamente arrebatadora, né? Porque as pessoas vão pegando e não para, né? Assim, um declama, daí o outro já levanta e começa a declamar, logo vem outro, surge um outro tema, um responde para o outro, é uma coisa... É muito interessante, mas eu acho que tem que estar ali, passar pela experiência concreta, né, para perceber isso. Aquela pergunta me veio porque me parece que as redes sociais, elas acabam, talvez, fornecendo um ambiente propício para esse tipo de manifestação, né, porque você tem apesar de não ser, né, cara a cara, você tem a rapidez, né, da resposta, você tem a dimensão, né, do social ali, né, de uma outra forma, mas é justamente, são redes sociais, você está declamando ou escrevendo para os amigos que estão reagindo. É outra coisa, mas tem alguma característica comum com essa ideia do texto literário acontecer num ambiente comunitário, né? O texto ele surge no momento em que você está reunido com as pessoas, o que é muito diferente da leitura do livro, que em geral o livro se enfrenta a ele sozinho, né? Você vai ler quando você está só, em outro momento do dia, né? Talvez num outro estado de espírito. E essa literatura declamada, ela só existe na medida em que você tem a companhia, né? Eu acho que ninguém faz isso sozinho, né? É uma forma de angariar companhia, inclusive, né? Por isso que eu acho que é algo realmente de uma tradição oral, de um modo de vida outro, né? Um modo de vida calcado em outra coisa que não a palavra impressa, a palavra escrita. A relação, eu acho que é bem complexa. Sim. Sem querer cortar o professor, enquanto eu falava aqui da oralidade, a forma de apresentação poética que os angolanos têm, eu estava aqui a me lembrar que a Sasha, a professora Brenda e a professora que talvez nunca tinham tido encontro com um angolano. Não sei se me permitem apresentar a declamação de um poema, uma poesia, digo assim, tal como os angolanos fazem, não sei se me permite fazer isso. Com certeza. Por favor. Poxa, eu vou pegar então um dos textos aqui, que eu tenho aqui no meu celular. É um dos textos que eu, inclusive, eu também
coloquei no livro que eu estou a fazer, desde já aproveitar o que eu dar para tal conforme estão a fazer com esta novela Parão mesmo. Desta vez é um romance prosopoético, um romance intitulado Pedaços de um Coração Partido. Então, esta poesia também faz parte do mesmo livro, Lágrimas à beira-mar. No domingo estive lá, no encanto do dia, sentado no lugar. Estava a ser bom te esperar, amor, até que num vislumbre a lua parecia despertar. Era tarde de domingo. Ligaste, o telefone tocou e disseste que querias sair comigo. Talvez 15 ou 16 horas, sei que o dia ainda não tinha dormido. Era suposto ser o nosso grande encontro, mas lá estive eu estive só chorando, chorando sem ombro. Não sei onde está. Apenas focava os olhos às estradas. Brilhante e quente, o sol raiou. O telefone vibrou, peguei no bolso e até tocou, mas as lágrimas caíram nos olhos quando percebi que não eras tu. Disseste que eu era seu monarca, mas trataste-me como uma bateria fraca e talvez eu nunca soube que eras tu, amor. A alegria era tanta, esperançoso que virias, simplesmente para seres a minha tampa. Afinal, não querias. E as ondas batiam, batiam, e as pessoas subiam de um lugar para o outro, mas nenhuma delas era sentado à beira-mar, te esperando para fazer o meu par. Boa noite, sol. Bom dia, luz. Já visitavam os meus olhos. Não apareceste. A Unitel que eu próximo, mais próximo, ficou mais distante. E a Movicel que me prometeu estar sempre comigo, mas naquele dia nem nos fomos longe. Estava só. Mas tudo bem. Um dia te vais lembrar de mim, que te amei sem fim. Fernando Abel. Um homem de letras. Tenho dito. Muito bom. Obrigado, Fernando. Acho que conseguimos ouvir bem. Houve alguns momentos de interrupção ali no áudio, mas deu para ouvir bem. Deu para perceber como é a declamação. Fernando, Abel, então eu acho que vamos ficar por aqui. Olha, Brenda Almeida, querem comentar? Querem abrir o microfone? Eu quero, professor. Eu quero comentar. Poxa, Bel, realmente, você lendo, mesmo com essa dificuldade, dá para perceber o quanto é lindo, né? A literatura oral, ela nos passa assim, uma energia, uma mensagem assim maravilhosa. Gostei muito, viu, Abel? Parabéns. É um jovem muito Obrigado. talentoso. Parabéns mesmo. Obrigado. Então, essa é a forma que nós temos de apresentar a literatura oral. Gosto muito, de alguma forma, comover as pessoas. Vou ouvir agora a professora Brenda, que já está aí. Eu achei muito interessante. A gente tinha proposto aqui, quando tinha caído a internet, de gravar um vídeo. Se tu pudesse gravar um vídeo, assim, declamando alguma poesia. Eu acho, professor, que ainda deveria ficar de pé, porque é muito... Como a Márcia bem falou, é uma energia muito forte mesmo. Eu acho que a gente poderia talvez propor ao Fernando que ele gravasse algumas declamações, e a gente poderia postar no nosso perfil do Instagram, né, do Mão em Obra, já que ele é um escritor parceiro do nosso projeto, né? Professor, pensei nisso agora mesmo. Não é? Perfeito. Perfeito. Se você puder gravar e mandar, são vídeos curtos, né, no Instagram. Como é que é? Tem que ser 1 minuto, ou dá para ser mais? Ou Brenda, Sasha, que sabem mais disso. Dá para ser mais agora, pode gravar à vontade. Tá. Então fica feito o convite. Poxa. Uau, obrigado já por isso. Obrigado mesmo. Eu estou mergulhando numa alegria, num mar de felicidades por essa oportunidade. Neste caso, eu vou gravar umas tantas poesias, pelo menos umas 3, num lugar mais condigno, com imagens, com os microfones em condições e música. Nós gostamos muito de cantar com acompanhamento de uma música, então vou colocar músicas aí e viver a literatura de forma oral. Viver a literatura
e depois eu vou mandar no WhatsApp do professor. Perfeito, perfeito. Isso vai ser excelente. Sim, sim. Parabéns pelos poemas, parabéns pelo trabalho todo, Fernando Abel. Eu fico muito contente de termos mantido contato esse tempo todo e me sinto muito honrado também, né, de você compartilhar comigo, conosco, a sua escrita. Sempre me sinto muito alegre quando recebo de um outro escritor, né, essa tarefa de ler, né, ler um texto, opinar, e é com muito prazer que eu me dedico a isso. Então, fiquei muito contente de ver que o texto, de fato, veio a cabo, né? Porque eu me lembro que já lá em 2019 você mencionou esse texto, que estava trabalhando nele, então fico feliz de saber que ele agora se tornou realmente um texto completo, concreto, e mais feliz ainda de poder oferecer é pouco, né, o que a gente pode oferecer, na verdade, mas eu acho que é o que a gente se propõe a fazer, né? É encontrar formas de publicar esses textos, né? E por meio de uma rede de contatos, por meio da formação de um coletivo, né? Aqui somos todos escritores, né? Todos nós participamos de um grupo de escrita, escrevemos, nos reunimos a cada 2 semanas, criamos, né, uma revista online que se chama Alinhavos, na qual a gente publica uma vez por mês um texto de um de nós, os textos que vão sendo produzidos nessas oficinas. Podemos até depois conversar sobre esse formato, Fernando, de repente pode interessar a vocês fazer algo parecido, ou vocês podem ter alguma ideia para nós também. A gente faz algo bem simples que está ao nosso alcance, né? Que é se reunir para escrever e uma vez por mês produzir uma edição num arquivo que é um PDF, né? E a gente utiliza um site para as pessoas se inscreverem. Então, se a pessoa se inscrever no site, ela recebe automaticamente no e-mail dela cada nova versão que nós produzimos. É uma forma de fazer chegar às pessoas, né, os textos que a gente escreve. Já que nesse momento a ideia do livro feito à mão não pode ser muito explorada por conta da situação que nós estamos vivendo com a pandemia, né? Por enquanto não é tão, a gente não está podendo sair para a rua, né? Não estamos podendo nos reunir para nem mesmo para fazer os livros. Então é isso. Então parabéns pela escrita, parabéns pelo trabalho todo, né? Muito feliz em essa conversa. Fernando, você quer deixar alguma palavra de despedida para seu público brasileiro e angolano? Bem, eu já queria endereçar o meu profundo gesto de gratidão por esse encontro que eu tive e já é um prazer imenso conhecer a professora Sasha, a professora Márcia, a professora Brenda e que deixaram-me muito lisonjeado. Nem imaginam o quanto estou feliz por isso. Bem, eu espero voltar convosco nas outras vezes, espero tanto. Espero que esta é a primeira das tantas outras entrevistas que a gente tantas outras entrevistas. E se o professor não solicitar, então eu vou pedir, professor, que não gravar uma entrevista. Eu queria compartilhar mais poesias por áudio, por vídeo, ou por escrito, tal conforme os professores quiserem. E muito obrigado mesmo. E vou aqui dizer na nossa língua nacional, tua pandula. Muito obrigado, Fernando. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado também a Márcia, a Brenda e a Sasha pelas perguntas, pela participação aqui. Então, nós vamos ficar por aqui. Grande abraço aí a todos.